Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma grande valorização do Banco do Brasil após os resultados aí do quarto trimestre de 2025. Perceba que no pregão o Banco do Brasil reagiu positivamente e subiu 4,5% na cotação. Isso foi principalmente impulsionado por conta aí de um bom resultado no quarto trimestre de 2025 e boas perspectivas já para 2026. O Banco do Brasil pode se recuperar e voltar aí a ter um bom patamar de rentabilidade. Fora também a grande aí valorização que pode acontecer nas ações, porque o banco ainda segue barato, mesmo após a alta total das ações. Fora também de que podemos ter a volta dos dividendos do Banco do Brasil, voltando para o patamar de 7 a 8% ao ano. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem aí sobre tudo isso, inclusive sobre um potencial escondido de que o Banco do Brasil poderia subir mais de 100% na cotação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Essa grande alta nas ações do Banco do Brasil fez a carteira do canal decolar, fazendo aí consequentemente só no dia de hoje o patrimônio subir para a faixa de 241 mil reais. Quem não se lembra que minha carteira estava ali nos 235 a 234 mil e o Banco do Brasil subiu apenas um dia 4%, a carteira aí acabou decolando, tá? E por quê? Porque o Banco do Brasil é a maior posição da carteira, então consequentemente ele acaba levando a carteira, seja quando a carteira sobe ou seja aí quando a carteira cai. O segundo maior bancão aqui da carteira do canal está o Itaú, que também tem adquirido uma relevância bem interessante, a segunda maior posição, e se também ele sobe, leva a carteira junto. E perceba que tem subido aí 27%, ganhando uns 13 mil somente de valorização. O Banco do Brasil, pessoal, antes da gente falar sobre essas perspectivas de valorização, bons dividendos, precisamos entender um pouco o que tem acontecido com o Banco do Brasil, pelo menos aí, né? Fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2025. O ano 2025, pessoal, encerrou em 20,7 bilhões. Quando a gente pega aqui numa lupa como um todo, o Banco do Brasil teve sim uma piora considerável. Por quê? 2024, o banco teve um lucro na faixa de 37,9 bilhões. Então, se eu pegar aqui, ó, 20,7 bi e dividir por 37,9, o lucro do Banco do Brasil desabou 45%. Isso aqui foi muito por conta da alta inadimplência no agronegócio. O banco ele é muito exposto ao agro. E o agro, como tem passado uma dificuldade com o aumento da inadimplência, fez consequentemente aí o Banco do Brasil ter uma queda bem abrupta no resultado. E se eu pegar 20,7 bi de lucro e subtrair pelo patrimônio líquido neste ano, o Banco do Brasil encerrou com um ROI de 10,7%. No ano passado ele tinha um ROI no dobro, encerrando em 20%. Eu percebo que houve sim uma queda bem expressiva. Mas a questão é a seguinte, pessoal. A gente sabe que essas quedas em Banco do Brasil já não é de hoje. Quedas do quê? Do resultado. Perceba que aqui há períodos que o Banco do Brasil, se você olhar pelo próprio ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, o Banco do Brasil tem momentos que cai o ROI, depois ele volta, depois cai novamente. Então perceba que essa ciclicidade é totalmente natural do banco. Geralmente ele tem 3 anos a 4 anos fortes e depois o lucro líquido enfrenta aí 1 a 2 anos em queda. Esse padrão histórico sempre se repete em Banco do Brasil, tá? E para quem sabe se aproveitar nos momentos de turbulência, pode fazer excelente negócio em comprar um banco extremamente barato com uma boa perspectiva, já que quando acontece esses problemas pontuais relativos à carteira de crédito, que o banco precisa ali acabar controlando mais, você pode se aproveitar para acumular as ações num preço extremamente baixo.
Quando a gente pega aqui, ó, a apresentação de resultados, o ponto bom foi o quê? Foi de que o lucro já está voltando a se recuperar. Então perceba que ele já está aí em 5,7 bi, muito ajudado, porque a gente sabe que a inadimplência no agro continua crescendo, tá? Isso aqui é uma realidade, pessoal. A inadimplência ainda não melhorou, tá? Se você pega os indicadores de inadimplência do Banco do Brasil aí, ó, você percebe que eles continuam altos. O custo de crédito segue alto, 17,9 bi para 18 bi, tá? Na verdade, eu acho que o lucro líquido nesse trimestre iria até um pouco melhor a inadimplência também, se caso não tivesse esse calote, tá? Hoje o Banco do Brasil chegou a subir até 7%, mas como o banco acabou sofrendo um calote expressivo com a Braskem, 3,6 bi de calote, consequentemente aí, né, o Banco do Brasil foi levemente impactado, mas como esses 3 bi já foram diluídos, consequentemente o banco não vai provisionar tudo de uma vez, ainda mais agora com a MP 1314. Quando a gente pega aqui, o que fez o Banco do Brasil ter esse alívio no curto prazo foi justamente esse MP de BI 314, que ela acaba sendo válida aí para todo o ano de 2026, então o Banco do Brasil, ele vai ter esse benefício fiscal também para os próximos trimestres, eu acredito, porque a própria MP vislumbra um benefício, até pelo menos um colchão, né, de retorno temporário, até que o Banco do Brasil consiga retomar rentabilidade de uma forma operacional. Fora também a própria resolução 4966 do Banco Central, que acabou aí, consequentemente, tá, já dando aí um certo fôlego para o Banco do Brasil. Então esses dois fatores trouxeram uma recuperação gradual e já para 2026 a inadimplência começando a se reduzir no agronegócio, o Banco do Brasil pode ter uma melhora estrutural. E qual que é a projeção de lucro neste ano no Banco do Brasil? Perceba que é de 22 a 26 bi. Minha opinião, eu acho que a gestão foi bem, né, cética, pessoal. Não acho que eles exageraram, porque mesmo supondo o piso do guidance no Banco do Brasil, a gente sabe que a Selic esse ano vai cair. Inevitavelmente, para março, o Banco Central já vai começar a reduzir a taxa Selic. Isso aqui já pode aliviar o custo de captação no Banco do Brasil, trazendo já um spread positivo e, consequentemente, incremento no lucro líquido. Se eu pegar a projeção mais pessimista para Banco do Brasil, supondo essa recuperação neste ano, dividido por 4, o BB pode lucrar 5,5 bi por trimestre. Então perceba que isso não seria nada irreal. Eu vou ficar no meio do caminho, tá? Eu não vou ser nem tão otimista e nem tão pessimista. Eu vou jogar uma projeção de 24 bilhões. Se eu dividir isso aqui por 4, eu acho que por trimestre o Banco do Brasil vai ter um lucro na faixa de 6 bilhões. Ele só vai fechar em 26 bilhões se caso, por exemplo, lucrar 6 bi em 2 trimestres e nos outros ele acabar lucrando 8. Aí 8 vezes 2, né? Mais 12, o BB pode encerrar no topo do guidance, até superando as estimativas. Então assim, tudo pode acontecer, pessoal. E assim como a gente teve um cisne negro no ano de 2025, a gente pode ter um cisne branco. Ninguém esperava que o Banco do Brasil ia surpreender. Por isso que eu falo, tá? Não subestimem uma empresa de qualidade que já existe há mais de 200 anos. Mesmo com uma gestão que não está ali, né, tão pró-mercado, a favor ali dessas questões, perceba que eles mesmo não sendo uma gestão lá, essas coisas fizeram um bom trabalho. Então perceba aí que, consequentemente, tá, a realidade é essa. Mesmo com todas as dificuldades que o Banco do Brasil tem enfrentado, consequentemente aí, o lucro do banco já voltou a ter um crescimento mais interessante para 2026. E supondo esse crescimento, o banco poderia estar barato. Fora o anúncio de proventos, tá? A gente esperava que o provento seria baixo, mas ele pagou em linha com que até acima do esperado. Se eu pegar aqui, ó, 21 centavos, colocar a alíquota de 17,5% de imposto de renda, o Banco do Brasil vai repassar basicamente um provento de 18 centavos por ação, na sua média. Mais um antecipado, que vai ser relativo ao primeiro trimestre de 2026, a gente pode esperar um provento de 10 centavos por ação de forma líquida, que daria uns 26 a 27 centavos por cada ação. Se eu multiplicar isso por 4, o BB nesse ano poderia pagar 1,12 por ação. Eu acho que vai pagar uns 1,30, supondo uma leve recuperação do lucro. Então, a gente só vai ter um provento mais satisfatório de Banco do Brasil para 2027, com uma recuperação mais gradual do banco, melhora no índice de capital, que vai fazer com que esse payout volte a aumentar com mais consistência para a empresa, tá? Quando a gente pega aqui, a gente vê que tudo está se comportando para que o Banco do Brasil volte sim a ter um crescimento. É por isso que o mercado já tem precificado isso, jogado as ações em um nível mais elevado. Mesmo hoje a R$26, como a gente teve esse aumento do patrimônio líquido, 192 bi, se a gente dividir pela quantidade de ações, o VPA do Banco do Brasil hoje é de R$ 33,50. Se eu pegar R$ 33,50 e dividir por 26, temos um potencial de alta de 28%, o que daria, consequentemente, um preço sobre valor patrimonial ajustado de pelo menos ali 0,77, denotando de que mesmo após essa alta, o Banco do Brasil poderia ter um desconto em relação ao seu patrimônio líquido. E supondo um PL projetivo para 2026,
2026, a gente pode colocar, se o banco encerrar no meio do caminho, nem na taxa superior do guidance, nem na muito baixa, 150 bi ele vale na bolsa, vamos arredondar, eu divido por 24. Então a gente tem um PL de 6. É barato, porque geralmente aqui num bull market o Banco do Brasil chega a negociar em 9, até mesmo 12 vezes lucro, fazendo a ação podendo dobrar, fazendo com que hoje o preço justo do Graham seja totalmente interessante, que se eu pegar aqui, ó, preço justo do Graham hoje, já supondo essa recuperação no lucro, o Banco do Brasil poderia ter um preço justo na faixa de R$54, que dividido aqui, ó, por este preço, né, de R$26, a gente tem um potencial de alta de 111% na cotação de Banco do Brasil. E não seria nada irreal ver o BB subindo tudo isso, porque em momentos de euforia, o Banco do Brasil chega a subir mais de 1000%, mais de 300%. Então, por essa volatilidade, o investidor sabendo controlar as emoções pode ser amiga do investidor paciente e de médio a longo prazo. Detalhe que eu acredito no banco, na recuperação, e por isso que ele segue sendo a minha maior posição, me aproveitando tanto de uma assimetria de um banco barato, que pode me trazer ganho de capital e, consequentemente, aí um dividendo modesto para bom, tá? Se o dividendo for acima de 6 a 7% ao ano, já fica bem interessante aqui na carteira do canal. E se eu usar a fórmula de 1 menos payout, supondo que ele vai ter um payout de 30% ao ano sobre um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido de 15%, que é a média de Banco do Brasil, ele pode crescer a uma taxa de 10.000% ao ano. Somando um dividendo de 8,5%, somado a uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia me gerar 22% ao ano na média de retorno total. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link desta belezura? Eu gostei muito da planilha e quero adquirir aqui para mim. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na parte da biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira e representa a minha maior posição, e acho que eu estarei preparado para usufruir de uma boa valorização no futuro, fora também bons dividendos que esse bancão aqui pode pagar na carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!